Boa tarde, meu nome é Derek Moura, sou Account Manager na MedSeg. E para quem ainda não conhece, a MedSeg é um distribuidor de valor em segurança eletrônica e tecnologia, ofertando sempre as soluções que vocês necessitam com todo o suporte e qualidade que vocês merecem. E para o MedSeg Quick desta quarta-feira, vamos falar um pouco sobre a câmera Aviotec da Bosch. Ela tem detecção de incêndio por vídeo. Vocês já sabiam disso? E para falar um pouco mais sobre a Aviotec, faço convite para o Renato Lima. Renato, ele é gerente de marketing de produto da linha Fire e Safety da Bosch Building Technologies. É um engenheiro eletricista com especialização em eletrônica e gestão estratégica de negócios com mais de 15 anos de experiência com sistemas de segurança. É o nosso convidado especialista para essa edição especial do MedSeg Quick. E em 30 minutos, vocês terão um overview de tudo o que vocês precisam saber sobre a Aviotec e por que ela pode ser o ideal para o seu próximo projeto. Lembrando que no final do nosso Quick, teremos 3 quizzes, onde o último quiz valerá um voucher de presente de R$50 de vale compras na Lojas Americanas. É o famoso quiz do milhão. Boa tarde, Renato, tudo bem? Boa tarde, Derek, tudo bem? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a MedSeg mais uma vez pelo convite, por toda a organização desse evento que já está consolidado no mercado e a participação de todos que estão aí nos assistindo. Obrigado, pessoal. Lembrando também que para vocês ganharem o vale de R$50, vocês vão precisar seguir a MedSeg no LinkedIn e seguir a MedSeg no YouTube. Mediante a tudo isso, vocês ganham o vencedor que responder certo o último quiz, leva o voucher, tá bom? Pode seguir, produção. Vamos lá, Renato. Bom, pessoal, a detecção por imagem é uma solução para ambientes hostis, como a gente está vendo com vários desafios. Pé direito elevado, uma área de cobertura muito elevada, com possibilidade de vapores, fumaças, como a gente está vendo aí, elementos em movimento, por exemplo, essa ponte rolante lá no fundo em amarelo. Então, a solução por imagem é adequada para esse tipo de solução, tanto interno quanto externo também, que a gente irá ver nos próximos slides. Por favor, Derek. Nesse slide aqui demonstra a comparação entre a solução de... Volta um pouquinho, desculpa. A solução de detecção de imagem versus as detecções tradicionais. Primeiro ponto importante é que 90% das combustões existentes geram fumaça em primeira instância. Lógico que isso depende muito do que está queimando, do que está em combustão, mas, em geral, 90% gera primeiro fumaça para depois abrir a chama aberta. Então, a Aviotec para ambientes com pé direito elevado, como a incêndio é considerado aí acima de 6, 7, 8 metros, já é considerado um pé direito elevado para a detecção, nós garantimos que a detecção por imagem é muito mais efetiva comparado às outras soluções, como o detector de aspiração, se todos estiverem no mesmo nível, né? Detector de aspiração, detector linear, o detector pontual, como a gente pode ver. Em seguida, a gente vê o detector de chama e, por último, o detector de temperatura. No próximo slide, a gente pode ver que é uma dúvida frequente do pessoal, mas como tudo isso funciona, né, Renato? Eu sempre faço uma analogia da detecção por imagem da câmera, né, com um celular. Imagine que a nossa câmera já vem com todos os aplicativos necessários já instalados dentro dela. Como na hora que a gente compra um celular, já vem com os aplicativos instalados. Basicamente a mesma coisa. No caso da Aviotec, ela tem 2 analíticos específicos para incêndio, um de chama e outro para fumaça. Os 2 podem trabalhar simultaneamente ou em paralelo, separadamente, ou seja, a gente pode habilitar somente para a fumaça durante uma determinada janela de tempo durante o dia, por exemplo, das 8 da manhã às 6 da tarde, só de chama das 6 da tarde às 8 da manhã, ou vice-versa, ou ambos simultaneamente. Mas além dos 2 analíticos de incêndio, nós podemos ter outros analíticos, essa câmera possui vários outros analíticos disponíveis que a gente pode configurar para que até 8 funcionem simultaneamente os de detecção de chama e fumaça. Renato, um exemplo para isso. Um exemplo seria contagem de pessoas, objetos deixados, objetos retirados. Então, não é uma solução apenas para detecção e alarme de incêndio. Ela também é uma solução para monitoramento de processos, segurança dos colaboradores, segurança patrimonial, entre outras funcionalidades.
Esse diagrama também mostra as possibilidades de interligação. Como ela é uma câmera, ela pode ser ligada ao sistema de vídeo monitoramento que o cliente já possui, desde que seja GP e suporte o protocolo OnVIF Profile OS, que é um protocolo padrão de mercado. Ele pode ser integrado com os outros sistemas já existentes e, como é um dispositivo de incêndio, também pode ser integrado no painel de alarme de incêndio, via contato seco, como se fosse um detector de aspiração, um detector linear, simples, com um módulo monitor, como a gente utiliza para esses tipos de detectores. Isso significa que pode ser integrado tanto com um painel de alarme de incêndio Bosch, quanto com qualquer outro painel de mercado. É um dispositivo convencional. Exatamente, eu ia fazer essa pergunta, Renato. Se poderia ser configurada com qualquer painel, ou somente painel da Bosch, mas você já respondeu. É qualquer painel convencional. Perfeito. Lógico que se manter essa conexão somente com o painel, na hora que gerar o alarme, você só vai ter o sinal do alarme, você não vai ter a imagem, se não tiver integrado ao sistema de vídeo monitoramento. Se essa for a concepção do projeto, existe a possibilidade de inserir um cartão de memória na câmera e configurar para uma gravação do evento, para que posterior ao evento possa ser feita uma auditoria no que aconteceu, para evitar situações futuras similares. Aqui, pessoal, é um tema muito comum de acontecer, mas poucas pessoas conhecem, que são as camadas de inversão, ou também chamada estratificação. O que significa isso, pessoal? O sol incide no telhado e gera uma massa de ar quente abaixo do telhado. E os detectores normalmente os tradicionais, né, normalmente são instalados no teto ou próximo a ele. Quando ocorre um incêndio ao nível do chão, do solo, e a fumaça vai subindo, lógico que no foco do incêndio, na origem do incêndio, nós temos uma fumaça quente, mas à medida que ela vai subindo, ela vai perdendo temperatura. Perdendo temperatura, ela pode chegar nessa massa de ar quente próxima do telhado, e se a diferença de temperatura for muito grande, essa massa de ar impede que a fumaça suba. Se ela impede que a fumaça suba, ela não vai chegar na altura do detector. Se não chegar na altura do detector, consequentemente, não detecta o incêndio. Isso pode ser totalmente impedido, ou seja, não detectar efetivamente, ou pode atrasar muito. Diferente do que a gente pode ver na câmera do lado direito da tela. Por quê? Porque a câmera ela é dimensionada para ver do chão até o teto. Se ela vê do chão até o teto, ela já consegue detectar logo na origem. Ela não tem o problema que a fumaça tem que subir ou que a chama tem que subir até a altura que ela está instalada. Então, isso ajuda bastante e demonstra o tempo de resposta muito menor que a câmera tem em relação a qualquer outro dispositivo. No próximo slide, nós vamos ver um vídeo. Até peço para você não acionar ainda, Derek, por favor. Esse fenômeno que eu expliquei no slide anterior, ele é muito comum, mas pouca gente conhece, como eu havia dito. Então, para demonstrar um pouco isso e provar que é verdade, que a gente está falando e que realmente acontece, então nós fizemos esse teste dentro de um galpão de 15 metros de altura aproximadamente e colocamos aí o detector linear Bosch a cerca de 1 metro e meio abaixo do teto. E geramos fumaça ao nível do solo. E como vocês podem ver aí através do vídeo, pode colocar o play, por favor, Derek? A fumaça não está subindo, chega a uma determinada altura, ela para. E dessa forma que a gente consegue demonstrar na prática o que é estratificação, pessoal. Então, olha a altura da fumaça, olha a altura do detector, e é muito comum essa configuração de colocar os detectores lineares, principalmente em centros logísticos, igrejas, ginásios, shopping centers, e imagina, aconteceu um incêndio e a fumaça não chegar no detector. Então isso que é o mais comum que acontece hoje em dia. Pode passar, Derek. Bom, aqui, pessoal, nós temos um vídeo demonstrando efetivamente a câmera em ação. Esse vídeo demonstra duas situações. A primeira situação é a utilização da câmera não só como a detecção de incêndio, mas para outras aplicações. Nós vamos ver aí 3 analíticos funcionando simultaneamente. O primeiro analítico aí vai ter uma determinada porta. Pode colocar o play, acho que é melhor ir explicando junto com o vídeo.
Então, pessoal, como vocês podem ver aí, nós temos um estoque de 12 por 12 e 6,5 metros aí de altura até o início do telhado. E nessa solução a gente foi colocada apenas uma câmera, e nessa câmera foram configurados 3 analíticos, além dos analíticos de incêndio. Pode dar um pause, por favor, Derek? Volta um pouquinho, aí. Então, aí nós configuramos 3 analíticos, além da parte de incêndio. O primeiro analítico aí, que é apenas entrada, onde está indicado esse quadrado vermelho aí, é uma porta, né? No qual está configurado que as pessoas podem apenas entrar por essa porta, devido ao processo do local. Se alguém sair por aí, é para gerar um alarme. Esse é o primeiro analítico. O segundo analítico que foi indicado aí chama-se loitering, que a gente pode traduzir para ociosidade, que indica no centro da tela, nós temos aqui uma figura não regular aí, né? Onde a pessoa não pode ficar aqui por mais do que 5 segundos nessa área central aí que a gente está vendo tracejada em verde, que gera um alarme. Isso é muito comum, tanto em centros logísticos, para não atrapalhar o fluxo, quanto também para bancos, o pessoal analisando onde tem câmeras, sensores nos ATMs. E por último, nós temos aí objeto deixado. Nós podemos ver aqui no fundo da tela um carrinho que o operador está usando aí com um pallet. A gente vai ver que o carrinho não pode ficar parado nesse local, porque senão atrapalha o fluxo de empilhadeiras. E agora a gente vai deixar o vídeo aí rolando para vocês entenderem a funcionalidade da câmera. Então, nosso amigo recebeu uma ligação, se descuidou e acabou saindo por onde deveria apenas entrar. E nós temos um alarme. Daí a gente pode ter uma sirene com um toque diferente, a gente pode ter a integração com o sistema de sonorização para avisar com a mensagem de voz que ele cometeu essa falha. Além dele ter saído por onde não deveria, ele acabou deixando o carrinho aí com um pallet no lugar que atrapalha o fluxo das outras pessoas, de empilhadeiras, para acessar aquele último corredor. E depois de alguns segundos nós temos o alarme aí também, que pode ter um sinal de sirene com toque diferente ou uma mensagem de voz alertando que deve ser retirado porque atrapalha o fluxo de um centro logístico. E o terceiro analítico configurado aí é o de ociosidade, que nós comentamos, da pessoa ficar nesse espaço demarcado aí por mais do que 5 segundos. Aí é um espaço apenas de passagem. Se ficar por mais de 5 segundos, alguma coisa está errada. Pode ser um risco aí de furto de algum dispositivo, entre outras possibilidades. Então, passou os 5 segundos aí, a gente já tem um alarme aí de ociosidade, já pode também uma mensagem de voz ou um toque de sirene aí distinta para poder alertar o que está acontecendo. E além desses 3 analíticos aí, que não estão relacionados a incêndio, também está configurado o analítico de incêndio, no qual nós temos aí um gerador de fumaça ao nível do solo, nesse primeiro corredor, e a partir do momento que é possível ver a fumaça, começa-se o contador aí, como a gente pode ver no canto superior direito, e em 12 segundos aqui, entre 11 e 12 segundos, nós vamos ter o alarme. Uma coisa que é importante que vocês deem uma olhada é que a fumaça não está subindo, ela vai mais para a lateral, ela chega numa determinada altura, depois ela vai para as laterais e não sobe. Daí voltamos ao tema de estratificação. Lembrando também que numa edificação similar a essa, a solução mais comum seria colocar detectores lineares acima do nível das prateleiras. Então imagina o tempo necessário para que os detectores lineares acima das prateleiras entrassem em estado de alarme numa situação como essa. Já então, pegou fogo em tudo, né? Até alarmar tudo, né? Já... Exatamente. Então aqui é um vídeo, esse foi um vídeo demonstrativo para mostrar que essa solução chamada Viotec não é somente uma detecção de incêndio, mas também tem outras funcionalidades, é uma solução mais abrangente. Bom, recentemente nós lançamos uma nova versão de firmware totalmente gratuita para atualizar
as câmeras já instaladas, que ela também suporta a detecção para ambientes externos, próximos a edificações. Então, segue um padrão, todo hardware, atualização de firmware, de hardware é gratuita dentro da Bosch, implementando aí novas funcionalidades. E no caso da Aviotec foi para detecção externa, que é um ambiente muito desafiador, por conta da luminosidade do sol, por conta de nuvem, neblina, entre outros aspectos. Podemos ir para o próximo slide? A Lara aqui, estou vendo uma dúvida da Lara, qual é a extensão de alcance da câmera em ambiente externo? Lara, basicamente, ótima pergunta, obrigado. Basicamente, a distância que é possível monitorar no ambiente interno e externo é a mesma. O que vai mudar, lógico que nós temos 3 opções de lente homologadas para essa câmera e para cada necessidade a gente vai utilizar uma lente específica. Por exemplo, mesmo antes de lançar esse firmware de ambiente externo, a gente já tinha aplicações para túneis rodoviários, que eram ambientes fechados, porém muito longos. Então, a gente tem uma lente que, se a gente fechar o ângulo dela para 8,5 graus de abertura, consegue detectar incêndios até 1.200 metros de distância em relação da câmera. E é basicamente, se for colocar uma distância hoje, eu diria mais ou menos essa distância que a gente consegue monitorar hoje, chama e fumaça, em relação à câmera. Bom, então aqui a gente tem detecção para área interna e externa. Foi utilizado machine learning, né, que é o aprendizado de máquina, para que a câmera pudesse aprender a distinguir o que é um incêndio real, o que é nuvem, por exemplo, o que é uma neblina numa situação externa. Então foi utilizado esse tipo de tecnologia para que pudéssemos fornecer para vocês, nossos parceiros, para os clientes finais, essa solução de detecção de incêndio para uso externo. Pode passar, Derek. Aqui nós vamos ver as novas aplicações que foram permitidas através desse novo firmware. Por exemplo, edifícios garagem, como a gente pode ver, é típico, totalmente aberto nas laterais. Normalmente o pessoal utiliza detectores térmicos, porque a fumaça dos carros, do escapamento dos carros, geram falsos alarmes. Com a detecção com a Aviotec, a gente consegue, além de detectar o incêndio corretamente, sem problemas de falsos alarmes devido à fumaça gerada pelos escapamentos, a câmera também pode ser utilizada para detectar pequenos furtos, pequenos acidentes, aquelas raladinhas que a gente conhece em estacionamento, o Derek deixar a Ferrari dele no lugar errado. Então, não é a aplicação apenas de incêndio. Eu ia falar, se eu estivesse chegando com maré, ele ia me pegar de longe, ia alarmar se eu estivesse chegando com maré perto. O pessoal sempre fala do maré como uma bomba, né? Vai saindo fumaça, etc. Vamos lá. A próxima aplicação aí é uma aplicação bem típica e crítica aqui no Brasil em relação a docas, onde nós temos aí a questão de os caminhões chegarem com um sistema de freio aquecido e gerar combustões aí na hora de entregar um material ou na hora de ser carregado para transportar. Então, isso é um ponto muito importante que agora a Aviotec já suporta fazer esse monitoramento externo próximo aí dos galpões. A próxima aplicação aí é uma aplicação bastante típica e dentro de indústrias, etc. Nós temos aí um mix entre uma parte coberta, mas com o pé direito muito elevado, que tem um fluxo de ar muito grande, onde nenhum detector tradicional consegue atuar. Então, a gente tem pallets aí no próximo slide. Pode passar, por favor. Calma aí, Renato, teve uma pergunta aqui do Claudio Honor. Ele perguntou se precisa ter DVR ou NVR ou software no servidor. A gente já até falou, né? Mas pode repetir novamente, Renato? Não é necessário, Claudio Honor. Toda a inteligência está embarcado na câmera. Você pode, lógico que monitorar ela, gravar as imagens através de um DVR, NVR, que seja, mas não é necessário o uso de nenhum
hardware adicional para que ela possa fazer essa detecção de incêndio. Se ela for ligada apenas a um painel de alarme de incêndio, como um detector, ela vai gerar o alarme de incêndio para o painel, daí toda a lógica de sirenes, de acionamento de bombas d'água, enfim, todo o processo de detecção e alarme, combate, se for necessário, vai ser iniciado só com a câmera, sem necessidade de nenhuma licença adicional, nenhum hardware adicional. O que a gente sempre recomenda é que a câmera esteja instalada num poste ou numa determinada altura, que ela esteja voltada para baixo, não estar voltada diretamente para o céu, porque daí tem a questão do sol, tem uma variação muito maior. Então, ela é instalada em postes ou na edificação voltada para baixo para monitorar esse ambiente externo. Ok? Então, aproveitando o gancho, Sim, a gente pode ver que ela é uma câmera box com uma lente bifocal, certo? sim, Para ela, propriamente, para uma área interna. Para a área sim. externa, se a gente colocar uma cúpula de proteção para ela tem alguma divergência na assertividade Não, de detecção? nenhuma, desde que seja uma caixa de proteção adequada. No próprio catálogo do equipamento já indica lá quais são as caixas de proteção adequadas para ela, porque a caixa de proteção, o que pode variar bastante é a questão da resolução. Se você colocar uma caixa de proteção para uma câmera de uma resolução baixa e colocar essa, que é uma câmera de resolução alta, você vai perder a resolução por conta da lente da caixa. Então, nós Certo. temos uma linha específica de caixas de proteção para compatíveis com a resolução dessa câmera. Uma pergunta também muito frequente é se existem caixas de proteção para ambientes à prova de explosão, né, EX. Nós, Bosch, não temos, mas o mercado tem, que pode ser utilizado, colocar a câmera para monitorar ambientes EX. E também um ponto que é importante aí, o Danilo, a sua pergunta é muito importante, eu agradeço, eu vou responder em seguida. Só um ponto antes de responder a pergunta do Danilo, quando a gente pensa em ambiente externo, tem a questão de luminosidade. A gente precisa de pelo menos 2 lux de iluminação para que a câmera possa fazer a análise da chama e da fumaça. Mas, Renato, e se eu não tiver 2 lux? Daí é necessário colocar iluminadores infravermelhos junto à câmera para que possa fornecer um mínimo número de iluminação para que ela possa funcionar. Se não tiver dois Pegando aí, vagalumes, não funciona. exatamente. Em relação à pergunta do Danilo Melo, acho que é Danilo Melo, se eu não me engano, Isso, Danilo. sobre a ABNT. Danilo, a norma ABNT é baseada na ISO. A ISO 7240, ela já tem uma parte específica sobre a câmera, porém aqui no Brasil a 17240 e as versões utilizadas ainda não estão atualizadas para a utilização da câmera como um elemento único de detecção. Isso quer dizer que hoje ela só pode ser utilizada como um complemento. Então, a maioria dos nossos projetos com a Viotec hoje é o seguinte: o cliente final falou assim, estou atendendo o que os bombeiros me pediram, só que o que os bombeiros me pediram é muito pouco pelo risco que eu tenho aqui. Eu quero algo que realmente me dê segurança em uma detecção rápida e precisa. Então, muitos locais têm só acionador manual e sirene, porque o pé direito é muito elevado, os bombeiros falam que não tem solução, ou indicam que tem detector linear, mas eles sabem do problema de estratificação e sabem que a fumaça não vai chegar no nível do detector linear e utilizam a câmera como um complemento, dando maior segurança aí às instalações. Bom, a gente viu aí algumas aplicações, essa é muito típica, maquinário ambiente externo, correias, que é muito fácil começar a esquentar até entrar em combustão aí, e além do ponto também que os maquinários são muito suscetíveis a furto de peças, enfim, daí a câmera também pode ser utilizada aí para monitorar a segurança da máquina em relação a furtos, não só em relação a incêndio. Vamos lá, Derek, é o último ou não? Sim. Não, aqui a aplicação é muito comum a gente ver muitos incêndios em empresas de recicláveis, então também é uma aplicação muito comum, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, a utilização dela para monitorar esse tipo de local, onde tem papel, cavaco de madeira, pneus cortados ou inteiros, como a gente pode ver aí. Então, até hoje não existia, até o lançamento da Viotec, não existia uma solução para esse tipo de proteção contra incêndio, para esse
tipo de ambiente e que a Aviotec cobre esse gap. Nos próximos slides aí, rapidamente, por causa do tempo, né, Eric, nós temos as aplicações que não são indicadas ainda, porque quando a gente fala sobre detecção ambiente externo, a maior demanda que a gente tem é para monitoramento de plantações de eucalipto, monitoramento de plantações de cana-de-açúcar, entre outros fatores. Ainda, devido à área tão grande, devido à necessidade de alocação da câmera, ela vai ter visão direta para o sol, para o céu de maneira geral, ainda não existe, não é assertiva a utilização da Aviotec para esse tipo de solução, para esse tipo de demanda. Então, estamos trabalhando intensamente para desenvolver algo que possa monitorar gates de aviões, como a gente pode ver aí, plantações, indústrias químicas, mas ainda a gente o índice de assertividade ainda não é tão grande para esse tipo de aplicação. Então, não recomendamos ainda a utilização. Perfeito. Vamos lá, pessoal. Agora Renato, vamos iniciar o nosso... Sim, nossos Júlio. Desculpa lhe interromper, não sei se cabe pergunta agora nesse momento, mas vocês têm algum estudo com a aplicação em subestação, transformador, alguma coisa assim na área externa? Eu sei que lá fora já teve alguns testes, provas de conceito. Eu posso buscar essas informações e te passar, Júlio. Beleza, se puder me ajudar nisso aí, eu agradeço. Ok, eu verifico e te reporto. Obrigado, Júlio, pelo questionamento. Vamos Derek, lá, pessoal. para as perguntas? Exatamente. O primeiro quiz é: qual é o dispositivo que detecta mais rapidamente fumaça em ambientes com pé direito elevado, 8 metros ou mais? Detector linear, detector de aspiração ou Aviotec? Ou detector de temperatura? Essa aí tá mamãozinho, hein? Não, Renato? Pena que eu não posso participar, né? Infelizmente, preciso ganhar. Não. Perto da Black Friday aí, um monte de promoção. 100% respondeu certo, né? 100% respondeu que é a Aviotec. Né? Resposta Ótimo, correta. isso mesmo. Vamos lá, para o segundo quiz. Sobre a aplicação da Aviotec. Qual é a alternativa verdadeira? A Aviotec ela é utilizada apenas para ambientes externos? Ou a Aviotec é utilizada em ambientes internos e externos? Ou a Aviotec é utilizada em ambientes externos e internos com caixa de proteção? Externos com caixa de proteção, aliás. Vamos lá. O pessoal tá meio na dúvida aqui, hein? Mas 71% respondeu. A Aviotec é utilizada em ambientes internos e para ambientes externos, ela utiliza a caixa de proteção. Essa é a correta, porque a gente até falou no meio do nosso quick que ela é uma câmera box com uma lente birafocal, por esse motivo ela precisa de uma caixa de proteção para ambientes externos. Correto, Renato? Isso mesmo. Perfeito. Vamos lá, agora pergunta do milhão. Quem responder corretamente primeiro, a produção vai entrar em contato e vai mandar o voucher de 50 milhões. 50 reais, né? 50 milhões não. Então, a pergunta do milhão, vamos lá. Lembrando que para ganhar o voucher, vocês têm que estar seguindo a MedSeg na nossa página do LinkedIn e seguindo no nosso canal no YouTube, tá? Sobre a Aviotec, podemos afirmar que, alternativa A Aviotec é destinada para a detecção de incêndio apenas. Alternativa B, além da detecção de incêndio, a Aviotec é a melhor opção para integrar analíticos em casos de incêndios florestais. Alternativa C, a Aviotec é um dispositivo inteligente que, além de detectar princípios de incêndio, pode realizar leituras de temperatura. Alternativa D, a Aviotec é um dispositivo inteligente que, além de detectar princípios de incêndio, é uma câmera térmica. Ou alternativa E, além de detecção de incêndio, é possível habilitar até 8 analíticos em paralelo na câmera, como, por exemplo, cruzamento de linha ou área. Vamos lá, pessoal. Renatão, qual que é a alternativa correta aí? Além da detecção de incêndio, é possível habilitar até 8 analíticos em paralelo na câmera, como, por exemplo, cruzamento de linha ou área. A alternativa E é a correta. Perfeito. Eu não vou falar quem ganhou aqui. A produção vai fazer um suspense, mas vai entrar em contato.
tá? Vocês todos já passaram o e-mail de vocês. Eu acho que já falaram ali, viu? Acho que eles deram um spoiler ali, a produção. A produção já falou aqui, então, ó. Luiz Almeida foi o primeiro. Parabéns, Luiz. Deixa seu e-mail aí na caixa de mensagem que a produção vai estar entrando em contato com você e te enviando o seu voucher de R$50 de vale compras nas lojas americanas. Tá bom? Renatão, gostaria de agradecer aí a apresentação e esse overview que você passou da Biotech pra gente. E é isso. Esteja sempre bem-vindo aí para apresentar as novas tecnologias que a Bosch tem para apresentar. Eu que agradeço mais uma vez a MedSeg e você, Derek, por conduzir aí esse MedSeg Week, que é sempre muito valioso, tanto para a gente, como parceiro MedSeg, como para os clientes. Então, pessoal, fiquem à vontade aí, estão os nossos contatos, renato.lima2@br.bosch.com e do Derek também. Temos mais uma dúvida, Claudio Honor, desculpa, passou aqui, você pode ler para mim ou... Derek, a dúvida do... O Claudio Honor perguntou se ela detecta chamas invisíveis como derivados de álcool, gás, etc. Ótima pergunta, mais uma vez, Claudio Honor, pela sua dúvida. Não detecta. Ela não é uma câmera térmica, ela é uma câmera que analisa apenas os pixels, ou seja, ela precisa enxergar. Então, para derivados de combustíveis, por exemplo, etanol, que não gera nem fumaça, nem chama, realmente ela não vai detectar. Daí teria que ser uma outra solução. Perfeito, então. Pessoal, gostaria de agradecer novamente a presença de todos e muito obrigado e boa tarde. Se vocês precisarem entrar em contato com o Renato, até mais. Obrigado, pessoal. Até o próximo. Tchau.